Palavras de vida eterna, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Quando você lê as Escrituras Sagradas, qual é a parte que você não entende? Existe alguma parte difícil de entender? Que muitas vezes lhe deixa confuso? Essa é uma série de estudo que eu quero compartilhar com vocês que amam a Palavra de Deus. Venha comigo e mergulhe neste desafio de se conhecer este tesouro incalculável de Deus para os homens. Um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Difícil um rico se salvar? Como assim? Em Mateus, capítulo 19, versículo 24, e Lucas, capítulo 18, versículo 24, lemos que Jesus responde a uma pergunta dos discípulos sobre a impossibilidade de um rico ser salvo. Existem algumas diferenças entre esses dois textos, mas o significado do pensamento é o mesmo. Na época de Jesus, existia um provérbio judaico que era usado para expressar grande dificuldade ou impossibilidade. Era que nos grandes portões das muralhas das cidades existia estreitas portas chamadas fundo de agulha, por onde um camelo conseguia passar ajoelhando-se se estivesse descarregado. Jesus se utiliza desse provérbio, como também dessa porta que era a entrada e saída de animais e também de pessoas, para dizer que se o rico não se descarregasse do orgulho que suas riquezas causavam em seus corações, seria impossível deles serem salvos. Assim como era impossível um camelo passar carregado por essa porta que situava nas muralhas da cidade de Jerusalém. Na verdade, não somente aqueles que amam o dinheiro será impossível para os homens serem salvos, como também qualquer pessoa que tenha algum vício, tanto físico como moral, e que ocupa o primeiro lugar em seus corações, também ser salvo. Porque onde estiver o vosso tesouro, também aí também está o vosso coração. Pedro é a pedra? Como assim? Não. Com certeza não. Em Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 18, Jesus, quando ele se encontrava nas regiões de Cesareia de Filipe, fez uma pergunta aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros, alguns dos profetas. E Jesus, remetendo a eles mais uma vez, disse: mas vocês, o que diz ser o Filho do Homem? Então o apóstolo Pedro, Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, voltando para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou,
mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos ensinamentos e dogmas se criaram através de uma interpretação equivocada desse versículo. E acredito que também grandes problemas para a humanidade, destituída da glória de Deus, quando muitos afirmam que a igreja está alicerçada em Pedro, o humilde pescador e servo de Jesus Cristo. No versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus chama o então apóstolo de Pedro e logo a seguir diz: "E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Pedro, que também era chamado de Cefas, seu nome era Simão, filho de Jonas. Todavia, depois desse evento, passou a ser chamado tanto de Pedro, que significa pedrinha, ou pedra pequena, ou fragmento de rocha, como Kefas ou Cefas, que em aramaico também mantém o mesmo significado. Ou também a união de dois de seus nomes, Simão Pedro. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro no versículo 16, e também dos demais discípulos, isto é, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus usa um jogo de palavras e chama Simão de Pedro, do grego Petros, que significa uma pedra pequena que se pode arremessar. A seguir, ele diz: "E sobre esta pedra", do grego Petra, que significa uma grande rocha, o rochedo, isto é, sobre a confissão feita por Pedro. Cristo é a única fundação da igreja. Pedro era apenas um dos construtores. Confira passagens como Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 8, que vocês vão constatar que Jesus Cristo, que é a pedra, é o único alicerce da igreja. O próprio Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Em nenhum lugar as Escrituras declaram que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. A autoridade dada a Pedro no versículo 19 do capítulo 16 é dado não somente a Pedro, mas a todos os discípulos, porque o mesmo poder é prometido a todos os crentes. Confira passagens como Mateus capítulo 17, versículo 20, Mateus capítulo 18, versículo 18, Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, Evangelho de Lucas capítulo 10 e 19 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo do 4 ao 8 e etc. Vocês entenderam estes dois pontos? Vamos continuar falando sobre pontos difíceis de entender. Ajude este canal a crescer. Se inscreva, porque fazendo isso, você contribuirá para o progresso do Reino de Deus aqui na Terra.